Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, irmãos. Amém. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã. Abra comigo a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 3. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 3. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida e sobre o seu coração. Quem recebe, diga amém. Amém. Glória a Deus. Nós estávamos na semana passada, iniciamos uma jornada falando sobre as bênçãos da salvação. Quando nós pensamos um pouquinho sobre isso, algumas perguntas surgem no nosso coração, né? O que é ser salvo? O que é ser nascido de novo? Que bênçãos Deus promete a mim e a você se nós firmarmos uma aliança e um compromisso com Jesus? O que envolve a salvação? Quais são os benefícios que os cristãos recebem por graça e misericórdia de Deus ao serem salvos, a firmarem uma aliança e um compromisso com Jesus? Então, sobre isso nós vamos falar. Qual é a herança dos santos? Quais são as bênçãos da salvação? E espero de alguma maneira estar abençoando a sua vida e o seu coração, para que você compreenda a grandeza do nosso chamado, a grandeza da nossa vocação de sermos filhos de Deus, amados do Senhor, lavados pelo sangue de Jesus. Amém? Quantos crentes nós temos aqui nessa noite? Se não é, vai ser, em nome de Jesus. A partir dessa noite vai sair daqui na bênção, em nome de Jesus. E no final nós vamos estar orando aqui pelas pessoas. Se você quiser entregar a sua vida, o seu coração para Jesus, você pode entrar nas filas aqui. Nós vamos orar por você e abençoar a tua vida, te conduzir a esse reino de glória e graça, que é o reino de Jesus. Vamos lá então. Paulo, cheio do Espírito Santo, nos ensina aqui nesse, que é um dos trechos mais lindos da palavra de Deus, o primeiro capítulo de Efésios. Efésios é uma revelação do coração de Deus acerca da igreja, acerca do que é ser cristão. De 1 a 3, nós aprendemos qual é a identidade que o cristão tem em Deus, o que é ser igreja, o que é ser filho de Deus. A partir do capítulo 3 até o 6, 9, nós aprendemos qual é o comportamento do verdadeiro cristão, do cristão legítimo, autêntico, daquele que realmente é aliançado com o céu, com Deus, que o reino de Deus realmente habita e governa a sua vida e o seu coração. E no final, a partir do 6:10, até o finalzinho, nós vemos o que é e como nos tornarmos um guerreiro de Deus, um guerreiro espiritual. Alguém que sabe pelejar a batalha espiritual e triunfar na graça e no poder de Jesus Cristo. Amém? Vamos lá então, Efésios 1:3, a Bíblia diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Fala comigo, toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Até aí, versículo 4, assim como Ele, Jesus, nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Ele quem, amados? Jesus. Perante Ele, em amor. Olha que coisa linda. Deus te ama. E nos predestinou para Ele quem? Jesus, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente, no amado. Quem é esse amado, irmãos? Você pode observar que está com letra maiúscula, é uma referência a Jesus, o amado da nossa alma. E no 7 diz: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência. Amém? Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, vamos orar diante da face do Senhor. Pai, nós estamos aqui diante da tua palavra bendita,
porque queremos aprender contigo o que é ser verdadeiramente um cristão. Quais são os benefícios de sermos salvos? Quais são as bênçãos da salvação? Senhor, ilumina os olhos do nosso entendimento, para que possamos compreender as riquezas insondáveis, as riquezas maravilhosas do que é ser cristão, do que é ser teu filho. Pai, ilumina o nosso coração, a nossa mente. Nós abrimos o nosso coração para ouvir a tua palavra. Se alguém tiver que mudar, esse alguém somos nós, porque o Senhor é imutável e perfeito. Por isso fala conosco, usa o teu servo debaixo da tua graça e misericórdia, como um profeta nas tuas mãos, debaixo da tua unção e da tua glória. Pai, fala com o teu povo, fala conosco, é o clamor do nosso coração, em o nome de Jesus. Amém e amém. Então, amados, nós vemos claramente aqui quais são as bênçãos da salvação. A primeira delas nós mencionamos, vou passar rapidamente, na semana passada, que é a bênção da aceitação. Nós somos aceitos, nós somos chamados, nós somos acolhidos, nós que nascemos de novo, nós que fomos regenerados pela sua palavra poderosa, você que firmou uma aliança e um compromisso com o Senhor, a partir do momento que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você abriu o seu coração, o reino de Deus também se abriu para você. Amém? Deus te chamou, você ouviu o chamado de Deus através da pregação do Evangelho, você recebeu Jesus, você nasceu de novo e Deus te aceita na sua família eterna, na família de Deus, como povo de Deus, como filho de Deus. Nós aprendemos semana passada que por mais que você foi rejeitado ao longo da sua trajetória, da sua história, da sua vida, talvez por pessoas, abandonado, rejeitado, traído, ofendido, injustiçado, Deus te amou em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E Ele provou esse amor na cruz do Calvário. E através da obra de Jesus, a obra vicária, substitutiva, por amor a nós, esse amor provado de Deus, por mim e por você, quando mediante a fé nós estendemos a nossa fé a Deus, a nossa confiança a Deus, uma fé que Ele mesmo coloca, imputa em nós, coloca dentro de nós a fé salvadora, e nós respondemos a esse chamado de salvação, nós somos aceitos nessa família eterna de Deus. E como aceitos de Deus, a primeira bênção é a bênção da aceitação, do reconhecimento como filhos. Coisas começam a transformar a nossa vida, quando nós entendemos o que é essa bênção da aceitação. Nós aprendemos que nós fomos redimidos, ou seja, Deus pagou o preço da sua liberdade. O termo redenção na teologia é um conceito importante, significa que alguém teve que pagar o preço da sua libertação. Nós trouxemos a imagem de um escravo que foi liberto da sua escravidão, mas um preço teve que ser pago para que você fosse liberto da escravidão do Egito, da escravidão do diabo, da escravidão do pecado, da escravidão e manipulação dos demônios, das influências espirituais na sua vida, desse mundo corrompido, para que você fosse redimido, liberto. Alguém teve que pagar o preço. E o preço que foi pago foi a própria vida do unigênito de Deus, Jesus de Nazaré. Amém? Aprendemos também que fomos reconciliados. Nós que éramos inimigos de Deus, nos tornamos pela graça de Deus, através de Jesus, reconciliados com Deus. Éramos inimigos, mas pela graça de Deus nos tornamos amigos de Deus. Está lá em 2 Coríntios 5, 17 a 21. Você pode assistir no vídeo anterior, na última ministração. Nós falamos um pouquinho sobre isso. A Bíblia também nos ensina como aceitos por Deus, dentro dessa bênção da aceitação, que eu e você fomos perdoados. Perdoados e purificados com o sangue de Jesus. Amém? E nos tornamos irmãos de sangue, porque o sangue de Jesus está sobre a nossa fronte, sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, sobre a nossa alma, nos purificando, nos perdoando de todo o pecado, pecados do passado, pecados do presente, e até os pecados que você ainda não cometeu,
se você está em Cristo, com essa fé e confiança, nessa obra linda que Jesus fez por amor a você, até os pecados do futuro já foram perdoados pela graça de Deus em Jesus de Nazaré. Amém? A coisa linda, o perdão de Deus vai nos 3 tempos, né? Passado, presente e futuro. É claro que isso não é uma desculpa para você viver pecando, viver errando, fazer graça da graça de Deus. Jamais, irmãos. Nós temos que lutar contra o pecado, e o pecado não pode nos dominar mais, porque nós vivemos debaixo da graça de Deus, e não da lei do pecado, da morte e da sujeirada de Satanás e do mundo. Jamais. Amém? Você não pode usar o perdão de Deus como uma desculpa para ficar pecando. Isso é um erro grotesco de um entendimento da palavra de Deus. Jamais faça isso. Nós aprendemos que fomos libertos. A Bíblia diz em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, no 36, verdadeiramente sereis livres. Segura no ombro do seu irmão e fala para ele: você é livre. Você é livre de toda culpa, você é livre dos fardos, você é livre de toda ansiedade, meu irmão, você é livre de todo estresse, de fobias, de medo, de complexo, do passado que talvez te envergonhou até então. Nós falamos um pouquinho sobre isso. O passado tem que ser escola, jamais uma prisão. Você não pode ficar preso ao passado, você já foi perdoado, e você é livre em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós aprendemos também que nós somos justificados como filhos, debaixo dessa bênção da aceitação, nós somos justificados. O que é isso? É a ação de Deus de declarar eu e você justos perante Ele, por causa da bondade e de tudo de maravilhoso que Jesus fez por amor a nós. É a troca mais abençoada que existe. Deus pega tudo de ruim que você tem, lança sobre a cruz de Cristo, sobre Jesus, e pega toda a justiça de Jesus, tudo de bom que Jesus tem, e coloca sobre você. Amém? Olha que troca abençoada, irmão, que nós temos em Deus quando nos tornamos filhos de Deus, aceitos por Deus, na família eterna de Deus. E por último, nós vimos que nós seremos glorificados. Além de experimentarmos o poder de Deus, a glória de Deus nessa vida, nessa terra, a Bíblia nos promete, lá em Romanos, capítulo 8, versículo 17, que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Quantos querem ser glorificados no dia do arrebatamento da igreja, irmãos? E Jesus está voltando para ser glorificado na sua vida. Além de você desfrutar da presença de Deus, esse é o propósito de cada ser humano, desfrutar da presença de Deus e viver para o louvor da sua glória. Nós lemos várias vezes aqui em Efésios isso, que nós nascemos com esse propósito de vivermos para o louvor da sua glória, por amor do nosso amado, do amado da nossa alma. Irmãos, além disso, no dia do arrebatamento, ou se você morrer no dia da ressurreição dos justos, nós chamamos, da primeira ressurreição, a ressurreição dos santos, nós seremos como Ele é, com um novo corpo, um corpo glorificado, seremos glorificados tremendamente, nos encontraremos com Jesus nos ares. Não sei vocês, irmãos, mas eu estou ansioso por esse dia. Você também, irmão? Você está preparado para encontrar com Deus? Se Jesus voltar hoje, meia-noite, você está pronto para encontrar com Ele? Você está pronto para subir e encontrar com Jesus nos ares? Para ser glorificado nesse processo tremendo de glorificação dos santos? Ou pela ressurreição dos mortos, ou pelo arrebatamento da igreja? Tremendo. Você pode ler na sua casa, 1 Coríntios capítulo 15, fala desse episódio lindo, que a Bíblia diz que ao soar da última trombeta, num abrir e fechar de olhos, aqueles que estiverem mortos primeiramente ressuscitarão, e nós que estamos vivos seremos transformados para a sua glória. O nosso corpo que é mortal se revestirá de imortalidade, e aquilo que é corruptível, diz a Bíblia, se revestirá de incorruptibilidade. Isso é a glorificação.
não é um fato que ainda já aconteceu, mas está acontecendo na nossa vida através da manifestação da glória de Deus. Mas o ápice disso, o apogeu, vai acontecer nesse lindo episódio do arrebatamento da igreja e da ressurreição. Então nós vamos aprender qual é a segunda bênção da salvação. A segunda bênção da salvação é a bênção da posição. Fala comigo, bênção da posição. Meu irmão, você precisa entender que a salvação é uma posição diante de Deus. Ou você está posicionado nela, ou você está fora dela. E existe uma bênção dessa posição. Nós podemos ver nitidamente aqui no capítulo 3. No capítulo 1, no versículo 3. Presta atenção que a Bíblia diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Olha que coisa tremenda, irmão. Deus não tem uma bênção para você. Deus não tem alguma bênção, a rapa da panela, o que sobrou, o que ninguém quis, não. A Bíblia diz na Bíblia Sagrada que Deus tem toda sorte de bênçãos espirituais. Quem recebe essa palavra sobre a sua vida? Você precisa de uma cura, Deus tem. Você precisa de uma libertação, Deus tem. Você precisa que o seu casamento seja sarado, Deus opera. Deus age, Deus faz. Você precisa da salvação de um membro da sua família. Toda sorte de bênçãos espirituais estão disponíveis para você. E aí Paulo continua dizendo: nas regiões celestiais em Cristo. Querido, esse conceito de em Cristo, você vai ver várias vezes Paulo utilizando essa terminologia, em Cristo. Aqui fala desse posicionamento. Irmãos, ou você está em Cristo, desfrutando da salvação, das bênçãos da salvação, da vida eterna, não por causa de você, nem por causa de mim, nem porque nós somos da Betel, que nós sentamos nessa cadeirinha acolchoada, maravilhosa, porque viemos no culto, não! Mas é pela graça de Deus e é pelos méritos de Jesus. Se você se posicionar pela fé, nessa posição em Cristo, irmãos, você tem acesso às regiões celestiais. Amém? Você ora e a Bíblia diz que o trono da graça está disponível para você através da sua oração. Pelo sangue de Jesus nós temos acesso, em momento oportuno, dentro de uma necessidade que eu e você tivermos, querido, a sua oração, a sua adoração, abre conexão da terra com os céus. E toda sorte de bênçãos celestiais estão disponíveis para você. Você acredita nisso, irmãos? Não sei você, eu acredito nisso. De todo o coração, irmãos, eu já vi milagres e maravilhas tremendas Deus fazendo. Olha aí os relatos dos irmãos aqui hoje. Não precisava nem pregar mais. Pelos relatos lindos, pelos testemunhos do que Deus está fazendo na vida dos irmãos. Aí a gente vê que não é só o pregador pregando, mas é Deus operando na vida dos crentes. Você olha o testemunho e fala: poxa, se Deus fez na vida do fulano, por que Ele não pode fazer na minha? E Ele pode. Porque, irmão, se você estiver em Cristo, toda sorte de bênçãos estão disponíveis para você. Em Cristo. Olha o detalhe do final. Em Cristo. Pelos méritos de quem? De Cristo, não seus, mas por graça, misericórdia e por causa de Jesus. Nós precisamos lembrar isso, né? Porque a religiosidade o tempo todo tenta tomar conta do nosso coração e parece que a gente acha que merece. Parece que a gente conquista determinadas coisas. Irmão, não é assim. É pelos méritos de Cristo, é fruto da graça de Deus para conosco por causa do nosso amado, o amado da nossa alma. Então, qual é a primeira bênção dessa posição em Cristo? Abra comigo Filipenses 3:20. Nós vamos aprender um pouquinho sobre isso. Filipenses 3:20. Primeira bênção que nós temos nessa posição em Cristo é que eu e você, irmão,
Parece que às vezes a gente se esquece. E por isso eu estou aqui nessa noite para falar para você. Nós somos cidadãos do céu. Amém? Você está se preparando para ir para o céu, irmão? E se Jesus voltar hoje meia-noite, teu coração está mais lá ou está mais aqui? Ai, pastor, eu tenho um boleto para pagar segunda-feira. Meu irmão, o boleto vai ficar para trás. Aquela causa na justiça que você está esperando vai ficar aí para o anticristo. Que se lasque, nós queremos é ir para o céu. Você e eu, que estamos em Cristo, que nascemos de novo pela graça de Deus, irmãos, estamos indo para o céu. Eu quero recomendar um livro para você, querido. Se você quer saber, de maneira assim esplendorosa, como provavelmente vai ser o céu, tem um livro lindo, de um autor chamado Richard Baxter, chamado O Descanso Eterno dos Santos. Esse homem do século 17, ele foi muito feliz. Deus deu uma iluminação extraordinária dele, através dos textos bíblicos, de como vai ser o céu, de como provavelmente vai ser o céu para cada um de nós, irmãos. É uma literatura maravilhosa, é um clássico do cristianismo. Eu tenho certeza que se você ler aquele livro, você vai compreender a grandeza da riqueza, da glória de Deus que nos espera. Teu coração vai se desapegar daqui da terra e vai se apegar ao céu. Eu tenho sempre falado isso. Nós temos que ter os olhos para o céu. Nós temos que ter o coração em Deus. E nós temos que ter o pé na terra. Nós não podemos perder os pés da terra. O chão da realidade nós não podemos perder. Podemos ficar com a cabeça nas nuvens, mas nós temos que ter os olhos nos céus. Nós somos cidadãos do céu. É o primeiro princípio que nós aprendemos dessa bênção da posição. É o que Paulo fala ali em Efésios capítulo 1, 3. Nos lugares celestiais. Através da fé, através da adoração, através da oração, você pode chegar em lugares mais altos em Deus. Você pode chegar em lugares melhores no Senhor. E aqui Paulo, de maneira esplendorosa, fala em Filipenses 3:20, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Parece que a igreja esquece disso. Nós vemos crentes mundanos, nós vemos crentes materialistas que só pensam no aqui e agora. Nós vemos crentes que perderam a perspectiva eterna, se esqueceram que são cidadãos do céu, que a nossa pátria não está aqui na terra, a nossa pátria é celestial. E olha a continuação do 21, que Jesus está voltando, que Ele é o Senhor e Salvador da nossa vida, que o arrebatamento da igreja está aí às portas, que a dispensação da graça está finalizando, irmãos, que Jesus está voltando. Olha quantas pestes, epidemias no mundo. Parece que a cada ano surge uma peste nova. Agora nós temos o perigo aí, se espalhando por toda a terra, né? A gripe lá, o Covid-19. Olha que coisa terrível. Mais de 2.700 pessoas já morreram na China. Está se espalhando pelo mundo afora. O Brasil ontem reconheceu o primeiro caso real comprovado aqui na nossa terra, irmãos. Isso é sinal dos tempos. A Bíblia diz que nos últimos dias haveriam pestes, haveriam epidemias, haveriam coisas terríveis. Está tudo relatado em Mateus 24. Jesus está voltando. Não brinque de ser crente. O diabo não brinca de ser diabo. Seja um crente de verdade, Jesus está voltando. Olha o que Deus fala para mim e para você. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador. Querido, você tem aguardado ansiosamente a volta de Jesus? Existe uma coroa que Deus vai dar para aqueles que anseiam, que aguardam ansiosamente a volta de Jesus. Irmão, essa coroa eu quero ter. Você também? Então você precisa se desprender daqui e agora, de todas essas coisas fúteis que este mundo oferece, e se apegar ao Salvador e Senhor Jesus Cristo que está voltando. Olha o que diz o 21, o qual, ou seja, o próprio Cristo, transformará o nosso corpo de humilhação
para ser igual ao corpo da sua glória. Quantos querem ter um corpo parecido com o corpo de Jesus? Irmãos, eu quero. Toda anomalia que você tiver, doença, enfermidade, é diabetes, é pressão alta, é não sei o quê, irmão, tudo isso vai desaparecer. O osso que se quebrou, né, uma cicatriz, uma verruga, seja o que for, irmão, o nariz que você não gosta, o orelhão, irmão, eu não sei como é que vai ser, mas eu sei que toda anomalia vai ser aperfeiçoada num novo corpo glorificado. Isso você pode ter certeza, o corpo novo que Jesus vai nos transformar é um corpo perfeito. Não vai ter chaga, não vai ter doença, não vai ter dor, não vai ter tristeza, não vai ter enfermidade, não vai ter nada disso, irmão. Nada disso. Esse corpo de humilhação, a Bíblia diz, será transformado em um corpo de glória. Segundo a eficácia do poder que Ele tem. Ele quem? Jesus, o amado da nossa alma. Que Ele tem até subordinar a si todas as coisas. A Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 8, que a criação geme na expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Essa manifestação será o arrebatamento da igreja, irmãos. A natureza geme, a criação chora, aguarda ansiosamente a redenção e a manifestação dos filhos de Deus. Quantos filhos de Deus nós temos aqui nessa noite? Imagine esse dia glorioso, querido, quando a trombeta soar, eu e você vamos subir e vamos nos encontrar com Jesus nos ares. Esse corpo mortal se revestirá de imortalidade. E aquilo que é corruptível, e nós somos corruptíveis. Não pense que você é incapaz de pecar, não. Você pode se corromper, você pode, infelizmente, é um pecador. Hoje, graças a Deus, arrependido, regenerado, transformado. Mas a Bíblia diz que esse corpo corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Só tem uma pessoa no céu que tem um corpo glorificado, e hoje essa pessoa é Jesus de Nazaré. Mas cada santo, das diferentes tempos e eras, nós vamos encontrar lá Moisés, Abraão, você vai encontrar toda essa galera de heróis que nós vemos, que nós lemos, né, na Bíblia, que enche o nosso coração de fé. Você vai encontrar lá na glória, com um novo corpo glorificado. Se você estiver vivo, você arrebatado. Se você estiver morto, você ressuscitado. Como eles também ressuscitarão em glória. Nós cremos nisso em nome de Jesus. Qual é outra bênção da posição, irmão? É a bênção de nós sermos sacerdócio santo e real para Deus. Abra comigo 1 Pedro, capítulo 2, de 5 em diante. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5 em diante. Olha o que a Bíblia Sagrada diz. Para mim e para você, dentro dessa bênção da posição. Posição do quê? Nós já aprendemos, somos cidadãos dos céus. Nós também somos agora, estamos falando, somos sacerdócio santo e real. O que significa isso, irmãos? Por mais que lá para trás você achava que não tinha valor, que não valia nada, né? Que você é a rapa da panela, né? Ninguém me ama, sniff, chororô para cá, chororô para lá. A Bíblia está dizendo que quando você nasce de novo, você se transforma num sacerdote de Deus. Você recebe uma herança espiritual, uma linhagem real, que só os filhos de Deus têm. Amém? Se Jesus é o Rei dos Reis, e Ele é Senhor dos Senhores, nós podemos afirmar à luz da palavra que eu e você somos príncipes e princesas de Deus, do Rei do Universo. Olha só o que Paulo fala, aqui Pedro fala, também vós mesmos, como pedras que vivem,
sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Olha que coisa tremenda, irmãos. Você já não é um sacerdote que tinha que imolar agora um carneirinho, né, matar uma pombinha para se aproximar de Deus. Não, Jesus já foi o nosso sacrifício vivo de uma vez por todas. Não é necessário mais holocausto de animais, como era no Antigo Testamento. Jesus adentrou no Santo dos Santos de uma vez por toda, pagando o preço da nossa redenção, da nossa libertação e do perdão dos nossos pecados. Amém? Mas além disso, Ele nos instituiu reis e sacerdotes. E hoje nós podemos oferecer a Deus sacrifícios espirituais, por intermédio de Jesus. Ou seja, através de Jesus você pode orar e Deus te ouvir. Como nós vimos aqui, né, o testemunho da irmã, que benção, ela orando por aquela criança, Deus operou aquele milagre. Isso é sacerdócio. Sacerdócio santo. O sacerdote era aquele que se posicionava em favor do povo. O sacerdote é aquele que intercedia em favor do povo perante Deus. Irmãos, você tem orado pelas pessoas da sua vida? Você tem orado pelos seus familiares, pelo seu vizinho, pelos seus colegas de trabalho, por aqueles que têm necessidade e aparecem essas necessidades diante de você? Ou você só empurra, vai lá falar com o pastor? Irmão, isso é falta de entendimento, é falta de visão espiritual de que Deus te chamou, como também o pastor, para ser um sacerdote de Deus. Amém? Claro que isso não pode ser uma desculpa para desrespeitar a liderança local. Tem gente que fala assim, não, sacerdote santo, todo mundo é igual. Claro que todo mundo é igual quanto à salvação, vida eterna, mas existe também o princípio de liderança. Amém? Precisamos respeitar as cadeias de autoridade. Deus é um Deus de ordem e decência. Deus é um Deus de autoridade. Vai ler Romanos 13 que você vai entender. A palavra ordem na Bíblia aparece 187 vezes, irmãos. Ordem, Deus é um Deus de ordem. Mas é claro que nós, como filhos de Deus, podemos nos posicionar como sacerdócio santo e real para o louvor e glória de Deus. Quais são esses sacrifícios espirituais que nós podemos fazer através de Jesus para a glória de Deus? São as disciplinas espirituais, irmãos. É aquilo que a gente faz para a glória de Deus. Quando você ora, quando você jejua, quando você lê a palavra, quando você evangeliza, quando você ora por um enfermo, quando você faz qualquer coisa para a glória de Deus. Isso não é fácil, é um sacrifício, sim ou não, irmãos? A gente quer se acomodar, a gente quer que os outros façam, e que a gente fique assistindo de carteirinha. Não, irmão, no reino de Deus, todos entram em campo. Todos se engajam. Todos são discípulos de Jesus. Todos são sacerdotes para a honra e glória de Deus. Amém? Quantos sacerdotes nós temos aqui nessa noite? Meu irmãozão, homem que está aqui, você tem sido sacerdote na sua casa? Irmã querida, que é chamada por Deus para ser auxiliadora idônea do seu marido, para juntamente com ele estabelecer o propósito de Deus no seu lar, que é promover a glória de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus no seu lar, na sua família. Você tem sido uma sacerdotisa real e santa, consagrada a Deus, separada por Deus, ali onde Deus te colocou, irmã. Essas são as bênçãos da salvação. Nós vamos parar por aqui. Numa outra oportunidade nós queremos continuar falando para você. Amém? Olha o tamanho da herança que Deus tem para mim e para você, irmãos. Às vezes a gente fala, eu sou crente. Eu sou evangélico. Eu sou de Deus. Mas você não imagina a grandeza do que é ser filho de Deus. E essa é a função dessa palavra. Daí a importância desse tipo de ministração, para nós compreendermos, para os olhos do nosso entendimento serem iluminados por Deus na palavra, para nós enxergarmos a grandeza do nosso chamado,
da nossa vocação, das riquezas insondáveis de Deus, fruto da graça de Deus para cada um de nós. Amém? Fica de pé então, vamos orar diante do Senhor. Que coisa linda, eu amo falar sobre essas coisas, irmãos. Eu amo falar sobre a volta de Jesus, salvação, qual é a nossa identidade em Cristo. É maravilhoso, é demais, eu amo mesmo. Esse é o meu chamado. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, vamos falar com o nosso Deus maravilhoso. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Tua palavra flui desse altar. Nós podemos sentir uma unção tremenda, fruto da consagração dos nossos queridos pastor Valteni, Elizabeth, agora do pastor Rodrigo, da Samanta, de cada membro do presbitério. Pai, nós sabemos que aqui, ó Deus, existe um canal que flui do teu trono, que flui da tua graça, que flui neste lugar, ó Deus, para abençoar o coração dos meus irmãos. Obrigado pela tua palavra, Pai, obrigado porque é ela que nos transforma. Como nós aprendemos aqui, se a palavra de Deus não nos transformar, nada mais pode nos modificar. Mas graças a Deus pela tua palavra nós somos iluminados. O teu Espírito age em nós e nos faz entender e compreender as verdades eternas da tua palavra, da grandeza do nosso chamado, da grandeza da nossa vocação, da grandeza do que é ser filhos de Deus, amados do Senhor. A bênção da aceitação e a bênção da posição. Senhor, que jamais venhamos sair dessa posição de vida eterna, de vida com Deus, de aliança com Deus, de compromisso com o Senhor. Que o povo que aqui está, que esta comunidade local, que esta igreja, nesta cidade, seja o povo da aliança. Seja o povo que tem um compromisso com o Senhor. Apesar de nós sabermos que muitos crentes aí afora, muitos que se dizem evangélicos, não têm compromisso com o teu evangelho, com a tua palavra, infelizmente, Pai, mas nós seremos diferentes. Nós somos o povo da Bíblia, nós somos o povo da palavra, nós somos o povo da aliança, nós somos o povo que tem um pacto e um compromisso contigo. Senhor, que essa palavra se torne rema em nós, revelação